E agora vamos a Brasília. Depois de subir para quase 190 mil por dia, a média de novos casos de Covid no país desacelerou pela primeira vez desde o Natal. As informações ao vivo com a Carolina Vilela. Boa noite, Carolina. Oi, Felipe, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Band News. Pelo menos uma notícia boa, né? Mas é preciso continuar monitorando, acompanhando. Essa média móvel de casos de Covid, a maioria provocado ali pela variante Ômicron, está em desaceleração. No dia 31 de janeiro, por exemplo, o pico de contaminação, a média móvel estava em 188 mil casos por dia. Hoje, esse número apresenta uma queda de 14%. Na cidade de São Paulo, por exemplo, essa queda já dura 3 semanas e está mais acentuada agora. Os novos casos tiveram redução de quase 30% em relação à semana passada. Especialistas afirmam que essa queda era esperada porque a Ômicron ela tem uma taxa de transmissão muito alta, mas ela atinge um pico. Então, essa transmissão ocorre entre 4 e 6 semanas no geral. Ou seja, praticamente a população é contaminada pela Ômicron, mas em seguida acontece essa queda, essa curva, mas não dá para relaxar, tem que manter ainda aquelas medidas, né, de prevenção, como por exemplo o uso da máscara, álcool em gel, distanciamento, evitar aglomeração, porque ainda há uma preocupação muito grande em relação ao número de mortes. A média móvel está em 763. É um número alto, né? Essa média vem crescendo dia após dia. E em relação à ocupação das UTIs também. Cidades, estados como, por exemplo, Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal estão com taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 90%. Aqui no DF, por exemplo, esse índice já chegou a quase 100%, ou seja, quase não havia mais leito de UTI para pacientes com Covid. Então, é preciso continuar com os cuidados. E a gente sabe que a vacinação é muito importante. Mais de 360 milhões de doses foram aplicadas até 28 de janeiro, que é o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Mas o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que é preciso que as pessoas procurem as unidades de saúde para tomarem um reforço. O que acontece? Muita gente acha que já está imunizada depois de receber a segunda dose e acaba não indo aos postos para receber, então, o reforço. O Ministério da Saúde também vem estudando há alguns dias já a possibilidade de aplicação de uma 4ª dose, mas isso ainda não está definido. Faltam dados técnicos, dados científicos para que se bata o martelo. Se for definido que será aplicada uma 4ª dose, alguns grupos devem ter prioridade. Devem ser grupos em que ficou comprovado que o reforço não tem mais a eficiência esperada. Então, aí se aplicaria uma 4ª dose ainda esse ano. Outra informação em relação a essa queda no número de casos confirmados é que isso poderia indicar que regiões como São Paulo, por exemplo, que a gente citou aqui, podem estar atingindo um pico de contaminação, mas as pessoas precisam continuar atentas porque ainda não há uma confirmação em relação a isso. Felipe. Obrigado por todas as informações. Uma excelente noite, Carolina. Obrigada, boa noite para vocês também.